Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, o tema de hoje é envelhecimento. Eu vou falar de envelhecimento saudável mais uma vez e com boas notícias. Uma pesquisa que foi publicada na revista Nature Medicine em julho, coordenada pelo pesquisador que chama James Kirkland. Ele mostrou que a combinação de duas drogas eliminam células senescentes em camundongos, melhoram sua saúde e aumentam sua expectativa de vida. Então a gente sabe que o nosso desempenho físico piora com a idade, causando problemas de saúde, fraqueza e finalmente a morte. E a morte celular e disfunção dos tecidos está associada ao envelhecimento, mas o exato papel de células senescentes, que estão descritas nesse trabalho, não é bem conhecido. Então, o grupo de pesquisadores mostrou que uma pequena quantidade de células senescentes injetadas em camundongos jovens eram suficientes para reduzir a sua sobrevivência, espalhando a senescência para outras células do corpo. Então, deixa eu só explicar melhor o que foi a pesquisa e como é que eles chegaram a essa conclusão. Primeiro, o que são células senescentes? As nossas células normais crescem, dividem-se e morrem. E a senescência celular é um processo no qual as células perdem sua função. Elas perdem a habilidade de se dividir, mas elas não morrem. E descobriu que essas células afetam as células normais vizinhas, porque elas secretam fatores que a gente chama de pró-inflamatórios, ou seja, fatores que causam inflamação. Em resumo, essas células só servem para atrapalhar e aumentam em quantidade em vários tecidos com envelhecimento. Por isso, elas estão associadas a várias doenças crônicas. Ou seja, a gente não quer essas células senescentes. Como é que os pesquisadores descobriram que essas células senescentes causavam uma disfunção do organismo? Então, o que eles fizeram? Eles injetaram em camundongos jovens, camundongos de 4 meses, células senescentes. E um grupo controle foi injetado com células não senescentes, células normais, aquelas que dividem normalmente. 2 semanas depois das injeções, o grupo injetado com células senescentes começou a piorar o desempenho físico. Diminuíram a velocidade máxima ao andar, diminuíram a força muscular, a resistência física, a ingestão de alimentos e peso corporal. Estamos falando de camundongos de 4 meses. E, além disso, eles observaram um aumento no número dessas células senescentes. Houve uma propagação dessas células. Em resumo, eles mostraram que essas células senescentes eram as responsáveis pelo envelhecimento prematuro desses jovens camundongos. Então, qual era o próximo desafio? Era ver como é que a gente podia eliminar ou neutralizar. Porque a hipótese dos pesquisadores é que se conseguisse fazer isso seria um tratamento para melhorar a saúde e retardar o envelhecimento. E existem drogas que são chamadas senolíticas, que já são conhecidas e que causam a eliminação seletiva só das células senescentes. Então, eles falaram, inclusive, o nome das drogas, uma chama dasatinib e a outra chama quercetin. O que os pesquisadores mostraram? Que administrando essas drogas oralmente a camundongos idosos ou esses camundongos jovens que foram transplantados com células senescentes, os camundongos melhoraram seu desempenho, houve um aumento na sobrevida em 36%. E uma diminuição da causa de morte em 65%. Isso só em animais? Por enquanto, foram só em camundongos. Eles precisam agora confirmar se essas drogas são seguras e efetivas em seres humanos. Mas esse trabalho é mais uma demonstração da importância da pesquisa básica. Com essas pesquisas, a gente aumenta o nosso conhecimento sobre a biologia e o comportamento humano, que é fundamental para diagnosticar, prevenir e tratar doenças humanas. E nesse caso, retardar o envelhecimento é o que todo mundo quer, né? A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.